Mas antes vamos anunciar um programaço para essa noite aqui em Limeira. Quem gosta de humor não pode perder. Estou com o Éder, com a Joyce aqui no Farol de Limeira. Éder, começo com você. Muito obrigado por estar aqui conosco para divulgar esse evento de logo mais. Eu que agradeço a oportunidade, né? O Farol de Limeira aberto para a gente estar falando hoje do evento, né, que acontece logo mais no Teatro Vitória às 19 horas, né, com a participação aí da Joyce, que está aqui comigo, né, Matheus Ceará, Júlio Nálio e Ramon Giraldi, para estar falando um pouco dos bastidores, né, de sucesso da vida deles aí que tiveram ao longo do ano. Joyce, prazer em recebê-la aqui também, seja muito bem-vinda. Então você vai falar dos bastidores junto com eles hoje. Sim, eu acho que nossa, a hora que eu recebi o convite eu me senti tão lisonjeada, né? Porque a gente sabe que o digital influencer é muito novo, né? Uhum. Então, quem está aí na internet conhece, e é muito bacana com que o público que frequenta o teatro, o pessoal da Inda, que é um pessoal um pouco mais maduro, que não está tão na internet, nos conheça também. Bacana, bacana. É um outro trabalho, é um outro tipo de trabalho importantíssimo também. Você sabe que o Matheus Ceará, um dia eu estava vendo, eu não estou falando de política, mas estou falando de campanha política, teve uma delas que falou assim, pô, não vejo a hora que meu marido dá uma relaxada quando ele vai ver a Praça é Nossa, né? E o primeiro personagem da Praça é Nossa é ele, né? É o Matheus Ceará. E eu vou confessar uma coisa, eu estou lá caindo de sono, fico esperando chegar a hora da Praça é Nossa para vê-lo também. Tenho muita admiração pelo Carlos Alberto de Nóbrega e por ele em especial também, um humor picante, mas dentro daquilo que a gente espera, né? O Matheus Ceará, ele hoje é um dos comediantes mais influentes, né, na atualidade, né? Está até hoje na Praça é Nossa, né? A Praça é Nossa é um ícone da comédia aí, da televisão brasileira, o Carlos Alberto, como você citou. E ele vem tanto para fazer como seu show de humor, como também para falar do que é o Matheus Ceará, quem foi o Matheus Ceará, como que o Matheus Ceará chegou até onde que ele está hoje. Então isso que é muito legal, né? Do dia de hoje, né, para estar debatendo, assim como também a Joyce vai falar de tudo que ela já passou, do que ela sofreu para chegar onde está hoje, né, como influência em Limeira, o Júlio, né, e o Júlio também vai com o personagem dele, né, o Juliette também vai estar falando disso daí, então vai ser uma noite aí muito legal, muito agradável para nós. O Joyce, se você tiver a oportunidade também, lembra para ele o seguinte, né, porque esses dias eu vi uma postagem muito interessante, que tem uns termos ali que a gente não entende. Você entende depois, porque dentro da piada, do contexto, você sabe o que é. Mas esses dias eu vi uma postagem de um mini glossário de expressões nordestinas que nós não conhecemos aqui no Sudeste. Ele fala muito de chibata, ele fala umas coisas que a gente não sabe o que é. E a gente entende. Mas, olha, bacana esse glossário, porque deu para entender tudo que ele fala. É importante, né? Mas o que eu mais gostei, assim, no intuito realmente desse evento é do talk show, que é muito falado hoje em dia, né? Então, o talk show será aí com o Ramon, né? Isso. E com o Matheus Ceará. Então, eu acho que essa dinâmica, com certeza, a galera vai amar, e ele vai falar muito disso também, das questões do glossário e tal, porque eu vi em algumas entrevistas dele, que é algo que ele aborda. Culturais, né? Culturais, exatamente. Não, porque ele usa o chapéu de coco, né? Isso, inclusive ele vai fazer, né, a apresentação, né, com o personagem, para depois ele falar, que é o que a Joyce acabou de dizer, do talk, né, da mesa, do que é o verdadeiro Matheus Ceará, né? Então, todo mundo vai ter a oportunidade de estar falando ali da sua história de vida. Você sabe que eu me lembro muito, quando eu vejo um personagem, um bom personagem, né, e a Praça é Nossa teve inúmeros personagens, a escolinha do professor Raimundo teve inúmeros personagens, mas o Chico Anísio, ele criou mais de uma centena de personagens, né? Ele não só criou, como ele interpretou os personagens, né? Porque quando você escreve uma novela, você projeta um personagem e aí quem interpreta é o artista, né? Agora, o próprio artista criar um personagem, ele mesmo fazer o papel é difícil, eu né? acho que, na verdade, por isso que tem tanta perfeição, né, nos personagens do Chico Anísio, porque você projetar, você saber a expectativa que você espera do personagem e entregar aquilo é fenomenal, né? E o humor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, aproveitando que nós vamos ter vamos falar de vida, vamos ouvir sobre vida, enfim. Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao humor. Se não me falha a memória, depois dos nossos grandes ícones aí, Chico Anísio e Jô Soares, agora mais recentemente,
nós tivemos a aparição relâmpago do Cacete Planeta, que era também tinha um humor inteligente. Depois a Zorra Total, que aí já viu um certo declínio, né? Alguns personagens não fazendo tanto sucesso. Particularmente, o que vocês acham que aconteceu com o humor ou com os humoristas aqui do nosso país? Eu acredito que houve também, pela forte crescência da internet, né, que começaram a surgir novos personagens stand-up. Né? O stand-up teve uma crescência muito grande devido à internet, a facilidade do pessoal acessar a internet, e não tendo, na minha opinião também isso daí, né? Claro. Não tendo o acesso à TV, né? A TV aberta, como Zorra, como foi a Praça é Nossa, como foi o próprio Cacete Planeta, como você citou. E a galera começou a migrar para a questão dos stand-ups, né? Os stand-up hoje estão muito forte. O próprio Danilo Gentili, né? Além dele ter o canal dele de talk show, ele tem a questão do stand-up. O próprio Matheus Ceará tem a questão da Praça Nossa, também faz a migração aí para o stand-up. E entre outros aí que eu estou lembrando aqui. A minha opinião é que o público em si começou a partir na questão da rede social, né? Da parte do stand-up. Você tem razão. Já eu concordo com o Éder, mas de forma complementar, eu acredito que o humor da televisão era um pouco pesado. Não foi citado, mas eu gostaria de colocar até mesmo o Pânico, que era um programa também, muito famoso da época quando eu era criança. E a gente vê que nos dias de hoje, né, em 2023, jamais teria espaço para um programa como o Pânico. Era um programa muito pesado, né? Então eu acho que o humor ele teve que se adequar principalmente à sociedade. Então a sociedade, o que aceitava em 2006, 2009, não aceita hoje em dia, né? Que eram aquelas coisas pesadas, aquelas brincadeiras mais sérias, né? De raspar a cabeça de mulher, enfim. Então eu acho que com a modernidade a sociedade não aceita mais humor desse tipo. Eu entendi o pesado que você quis dizer. Eu entendi o pesado que você quis dizer. Porque pesado não é necessariamente uma piada suja, um palavrão. Pesado, muitas vezes, é um comportamento mesmo, que hoje seriam inadequadas. Né? Totalmente inadequadas. Fora que a questão do feminismo, ela está muito forte hoje em dia. Né? Da questão de valorizar a mulher e tudo mais. Então, como um programa como o Pânico, que tinha umas paniquetes na época, seriam vistos hoje em dia. Então, eu acho que deve ser muito pautado em relação a todas essas questões que hoje a sociedade não admitiria. E talvez quem criasse ou quem levasse adiante esses projetos, hoje em dia, teria certamente muita dificuldade de criar alternativas. Sem dúvida. Eu assisti uma entrevista do Danilo Gentili na semana passada e eu gosto muito do Danilo. Eu acho o Danilo maravilhoso. É um talk show que mais tem audiência atualmente na televisão brasileira. Então, eu acho ele incrível. Ele tem processo em cima de processo. E eu, honestamente, Joyce, eu não acho o humor pesado. Eu não acho ele desrespeitoso. Mas ainda assim, ele tem vários processos e fala muito sobre isso. Então, a gente vê também, claro que a sociedade não aceita algumas coisas, mas a gente vê que a sociedade hoje em dia está muito mimizenta também. Acho que precisamos falar sobre isso. Não pode Não nada. se pode falar nada, não se pode brincar nada. Claro que existe um limite, uma linha tênue aí sobre isso. Mas assim, hoje não é permitido mais nada. Então eu acredito que o humor de antigamente era muito melhor do que o que tem hoje em dia. São épocas diferentes, épocas que não voltam mais. Queria falar um pouquinho mais, antes da gente fechar, da Ainda, né, que essa promoção terá renda revertida, parte dela para a Ainda, né, importantíssima aqui a nossa cidade. Isso mesmo. A ideia do Matheus Ceará, inclusive vou até contar a história, né? O Ramon nos convidou ainda para estar indo a Los Angeles naquela premiação que ele fez dos arquitetos, né, do Núcleo Casa, e lá nós conhecemos o Matheus. E ele conheceu, né, a instituição, né, o que ele perguntou, o que faz, o que é Ainda? E é uma dúvida que muita gente tem em Limeira. Né? O que é Ainda? Né? Ainda ficou muito conhecido, pareça, né? Por incrível que pareça. Ainda com 25 anos de existência, de história, muitos limeirenses ainda não conhecem a fundo o trabalho da Ainda. Né? Conhece ainda pela corrida, na verdade. Né? Então, tornou muito forte a nossa corrida. Mas Ainda é uma instituição que ela cuida de deficientes. E o Matheus Ceará, ao ouvir a história, ele se comoveu e até se abriu. Ele falou, cara, eu tenho uma irmã deficiente.
E aí ele falou, cara, eu vou dar uma data para vocês. Então, ele naquele dia lá em Los Angeles, ele deu essa data para nós. A Kedma, né, aquele avião que ela já saiu correndo, ligando a prefeitura, ver se tinha data no teatro. Nós conseguimos a data, casou com a agenda do Ceará, estando livre. E eles vêm para Limeira e toda a venda, né, dos convites vai ser revertida para Inda. Então, pô, que bacana. Isso vem em bom momento. A Kedma já tem até a destinação desse valor, desse recurso que vai entrar. Nós vamos contribuir com mais cestas básicas para os atendidos, né? Que não é da obrigatoriedade da Inda fazer isso, mas é um plus aí, vamos chamar, que a Inda faz. E vai ser para isso. Então, o Matheus Ceará vem em boas horas, né? Boa hora para falar tanto da questão do humor e também aí na questão de valorizar mais ainda a nossa entidade. Olha, quando vocês estiverem precisando de um plus aí, sabe o que você faz? Faz aquele lanche de pernil que vocês venderam. Que delícia. Joyce, eu vou te contar, aquilo lá é uma perdição. Eu fui lá para pegar peguei um monte. Do pernil? Do pernil. Isso aí. Inclusive, nós temos vários outros eventos, né, que ainda vai promover. Tem a costelada agora também no domingo. E, pô, bacana o pessoal também entender, conhecer qual que é o trabalho da Inda, conhecer os eventos que nós fazemos em prol ainda, né, com o intuito da verba, né, do levantamento de verba. E hoje, com certeza, vai ser uma noite para a gente dar risada, né? Conhecer as histórias de pessoas de Limeira também, no caso do Ramon, o Giraldo, a Joyce, o próprio Júlio, né? Tem mais um convidado que vai estar junto também, que acabou de confirmar, é o Ricardo Bellino, que ele vai estar também falando um pouco com nós. O Ricardo Bellino, para quem não conhece, ele foi aquele autor do programa, lembra da camisa da Ering, que tinha da camisa do câncer de mama? Ele que foi o criador, então ele vai estar lá conosco. Então nós vamos ter uma mesa hoje repleta de humor e repleta de conhecimento. De reflexão, isso é sempre muito bom. E vocês sabem que assim, eu fiquei admirada de saber mais do trabalho da Inda. Eu conheço o trabalho da Inda já faz alguns anos, né? Mas a verdade é que a gente sabe o que as pessoas superficialmente. falam, né? Superficialmente. Nós não temos noção do qual é o intuito da instituição. Quando eu coloquei ontem que eu estaria presente como convidada, né, nesse projeto tão bonito da Inda, o que eu recebi de seguidores falando, olha, que incrível que você está nesse projeto, meu filho está na Inda, é auxiliado. Então, muito mais do que saber superficialmente, é saber o quanto a população limeirense é ajudada através da instituição. E ainda que tem uma característica, né? As promoções da Inda são totalmente inclusivas, né? Totalmente. Você não faz simplesmente uma doação, você participa, você doa, você faz um gesto de amor, de solidariedade, participando. Né? Seja de um evento esportivo, seja de um evento gastronômico, né? E hoje à noite teremos então um evento humorístico, tá certo? Exatamente. Então tá bom, olha, tudo que você viu aqui estará daqui a pouquinho no nosso portal, novo portal da Tribuna, tribunadelimeira.com.br, né? Atualizada a todo momento. Ali o artigo que eu fiz hoje sobre o Poder Judiciário, está lá a Balança da Justiça, falando sobre sentenças seletivas, né? Acompanhe o nosso portal Tribuna de Limeira, novíssimo, saindo do forno, viu? Olha que beleza, né? É isso aí, é evolução. É isso aí, tá bom. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Éder, Joyce, boa sorte para vocês, estaremos lá para conferir. E para quem quer adquirir o convite, ainda temos convites disponíveis, né? Para a noite de hoje. Pode estar sendo adquirido pelo site que vai estar no próprio Instagram da Inda, né? @IndaLimeira. E aí eu conto com a presença de vocês para estar hoje conosco lá. Valeu, obrigado. Joyce, obrigado. Obrigada. Valeu.